Mas eu gostaria de inserir rapidamente aquele evento, né, que acontece no templo, quando Jesus tinha 12 anos de idade. Isso está lá em Lucas, né? Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Não vou ler toda a história, o foco hoje é mesmo o batismo, mas é o único registro da infância de Jesus, né? O único registro assim, fora o seu nascimento, né? O que ele fez, né? O que você sabe que Jesus fez durante a sua infância? Que na verdade já tem 12 anos, já está saindo da infância, na verdade, né? E aí os pais sempre iam todo ano para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa em Jerusalém, né? E mais uma vez ficaram lá, provavelmente o dia da Páscoa e mais a semana seguinte, que era a festa dos pães ázimos, e aí eles voltam para Nazaré. Só que esquecem Jesus lá, né? Tinha um grupo grande de pessoas que viajaram, eles pensaram que ele estava com algum amigo aí, mas depois notaram que ele não estava, voltaram desesperados para Jerusalém, né? Procuraram ele durante 3 dias em Jerusalém, sem achar. E aí eles vão encontrá-lo no capítulo 2, versículos 46 a 52, diz assim: E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Quer dizer, a Maria ensaiou uma bronca em Jesus aqui, né? Por que fez isso com a gente, né? Estamos aí procurando você, ansiosos, né? E versículo 49, e ele lhes disse... Será que Jesus pediu perdão porque fez coisa errada, né? Acho que não, né? Ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Aqui ele já responde como filho de Deus, ele sabe quem ele é, né? Se a gente percebe aqui uma coisa, ele também não está dando bronca na mãe, né? Ele não faria isso como um filho dá uma bronca na mãe. Mas ele está perguntando, né? Por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabem onde é que eu tenho que estar? Que é na casa do meu pai, né? Fico tratando dos negócios do meu pai. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Por esse versículo 51, a gente percebe claramente que Jesus não foi insolente, o tom de voz com certeza não foi um tom insolente. Por quê? Porque está escrito que ele era sujeito a eles, né? Que ele era sujeito aos seus pais, e a sua mãe não ficou ofendida com suas palavras, ela só guardou no coração. O que será que significa isso que ele falou? Está escrito que eles não entenderam, mas ela guardou. Ela guardou com carinho a palavra que Jesus falou, e diz que crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, as pessoas se maravilhavam com ele. Aqui você tem doutores maravilhados com ele, você tem os seus pais admirados com ele, né? Então, ele crescia em sabedoria. Por que Deus tem que crescer em sabedoria? Jesus não é Deus, né? Por que ele tem que crescer em sabedoria? A sabedoria foi se manifestando em Jesus à medida que ele foi crescendo. Evidentemente, ele, como um ser humano, que era homem também, né? Ele nasce sem saber falar. Jesus não saiu da barriga, do ventre de Maria sabendo falar, né? Sabendo fazer conta. Não, ele precisa aprender as coisas. Só que ele aprende num ritmo diferente, né? E ele tem uma sabedoria diferenciada. Ele está aqui dando aulas para doutores da lei com 12 anos de idade, né? Então, todos maravilhados com sua sabedoria. Uma inteligência, uma sabedoria, um poder descomunal, ou descomunais, que Jesus tinha, né? E eu queria chamar a atenção para um ponto importante aqui.
Era-lhes sujeito, diz o versículo 51. Era-lhes sujeito. Por que isso é importante? Porque ele é Deus. Você tem aqui um rapazinho, né? 12 anos. Para o judeu, 12 anos hoje a gente trata como uma criança, né? Para os judeus, 12 anos, o menino já está fazendo bar mitzvah, né? Ou 12 ou 13 anos, alguns fazem com 13 anos, outros com 12, que é um ritual de passagem para a maioridade. Ele já tem que recitar a Torá ali com 12 anos de idade, né? Então é um momento importante de maturidade que ele está atingindo. Para os judeus, 12 anos não é mais criancinha, não. Mas ele está aqui, então, sendo já uma pessoa inteligente, consciente, que sabe quem ele é. Eu sou o Filho de Deus, eu estou tratando dos negócios do meu Pai Celeste, eu estou aqui, como que diz o termo aqui, no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, né? E eles se admiravam da sua inteligência e das respostas. Então, Jesus estava com os doutores da lei, ele fazia perguntas, recebia respostas e ele mesmo respondia também em cima. Ele estava não só perguntando para aprender, mas ele estava respondendo e as pessoas estavam admiradas da sua resposta. Então, causa admiração em nós, ou deve causar, que ele, sendo superior aos seus pais, sabendo que era superior, mais inteligente, mais espiritual, mais poderoso, mais sábio, mais tudo do que os seus pais, mas ele era sujeito aos seus pais. Por quê? Porque assim Deus manda que os filhos sejam sujeitos aos seus pais. Então, a chamada Sagrada Família, ali, que as pessoas falam, né? Jesus, Maria e José, né? Que santo mesmo, sem pecado era só Jesus, né? Os outros eram pecadores, Maria e José. Mas eles eram uma família bíblica em que os filhos, ou aqui no caso é mencionado nós sabemos que ele teve seus irmãos, depois são mencionados, mas aqui foco em Jesus, não sei se os outros já estavam juntos, mas ele era sujeito, era uma família em que o filho obedecia os pais. A obediência, a ordem familiar, ela tem que ser mantida independentemente de quem é superior a quem intelectualmente, porque Jesus intelectualmente era superior aos seus pais, e ele sabia disso, mas ele não agia com desrespeito e era obediente, sujeito e obediente aos seus pais. Por quê? Porque assim Deus quer e assim funciona uma família, né? O assunto hoje não vai ser esse, mas outra ocasião nós vamos tratar sobre isso. Mas se você pega lá 1 Coríntios 11:3, Paulo deixa bem claro que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, homem cabeça da mulher, e aí não menciona os filhos, mas claro que a mulher está acima dos filhos. Outras passagens vão falar isso, né? E aí você tem Cristo sendo sujeito ao Pai. Sujeito quer dizer, ele é submisso ao Pai e ele obedece ao Pai. Nos evangelhos nós vemos claramente, nós vamos ver várias passagens dele dizendo que ele obedece ao pai dele. O homem é sujeito a Cristo, ou seja, ele é submisso a Cristo, ou seja, ele tem que obedecer a Cristo. A mulher, então se Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, sempre implica em sujeição e obediência. O homem é cabeça da mulher. Então, a mulher é sujeita ao homem, é submissa ao homem, portanto, também deve obedecer ao homem. Essa parte ninguém gosta, né? Mas ela é a mesma lógica. Não adianta você seguir uma lógica do pai para o filho, do filho para o homem, daí quando chega do homem para a mulher é outra lógica, porque são as mesmas palavras. É a submissão, que implica em sujeição, que implica em obediência. Então, não vamos mudar o sentido das palavras. Eu sei que o mundo ensina diferente, eu sei que a televisão ensina diferente, eu sei que o feminismo ensina diferente, que tem que ser igual, que um não obedece o outro, mas na Bíblia, a família bíblica é assim. Então qual que é a consequência de você romper com a ordem bíblica? Eu acho que o meu marido é um tapado, então não vou me submeter a ele, porque eu sou muito mais inteligente do que ele, né? Olha, vai ter uma consequência, a consequência é o seguinte: se o homem não se sujeita a Cristo, Cristo eu sei que se sujeita a Deus, mas se o homem não se sujeita a Cristo, por que ele acha que a mulher vai se sujeitar a ele, né?
Da mesma forma, se a mulher não se sujeita ao marido, por que ela acha que os filhos vão se sujeitar a ela? Tudo tem uma consequência, né? Então, se você acha que você não deve se sujeitar porque você é superior, porque igualdade, isso, aquilo, os filhos vão olhar para você e vão pensar da mesma forma. Meu pai não obedece a Deus, por que eu tenho que obedecer meu pai? Minha mãe não obedece meu pai, por que eu tenho que obedecer minha mãe? Então você quebra a lógica quadrada, antiquada, patriarcal da Bíblia, né? Você quebra isso, vai ter consequências. E as consequências são um desmoronamento da ordem bíblica para a família. E não funciona. Não funciona a Bíblia. A família de Cristo seguia uma ordem bíblica. Ele era superior a todos, mas ele era sujeito aos seus pais. Sujeito significa obedecia. Ele obedecia aos seus pais. Evidentemente, a obediência tem que ser quando não vai violar as escrituras, né? Se o marido vai falar para você fazer alguma coisa que é contra a Bíblia, você não vai fazer. Mas fora isso, né, as questões normais, existe uma parceria, mas existe também uma hierarquia, né?